Sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Bate-Papo com a Lu. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre condicionamento físico das nossas ginastas, a importância do condicionamento físico, né? Nós estamos aí num período... Deixa eu responder aqui se eu melhorei bem da dengue. Melhorei! Agora eu tô 100%. Graças a Deus consegui me recuperar. Obrigada aí pela preocupação. Eu recebi muitas mensagens de carinho, né? Na live passada eu já agradeci vocês também, mas eu fiquei assim bem feliz com a preocupação de vocês. Obrigada, tá, gente? Muito obrigada mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Então, vou dar uma boa noite novamente para você que está assistindo no gravado. Bom dia, boa tarde, né? Dependendo da hora que você está assistindo. Obrigada pela presença de todos aqui. Então, como eu estava falando, nós vamos fazer um bate-papo hoje direcionado ao condicionamento físico das nossas atletas, né? Como a gente pode estar melhorando isso. E no final a gente vai fazer, como nós sempre fazemos, vamos abrir para perguntas, tá bom? Então, vou pegar aqui as minhas anotações, que hoje o nosso assunto é muito legal, um assunto que eu gosto muito. Então, o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar de treino aeróbio, né? Se a gente pegar de uma visão geral, né? Quando a gente fala de condicionamento físico das nossas ginastas, a gente precisa ter um olhar geral para as nossas ginastas, né? De uma forma geral, de prepará-las e condicioná-las da melhor forma possível, né? Porque a gente não está falando só de trabalhos específicos da ginástica rítmica para fazermos com as nossas ginastas quando nós pensamos em preparação, em condicionamento físico. A gente precisa ter um olhar geral para tudo isso, né? E pensando nisso, essa semana eu estava estudando bastante sobre esse assunto e nas redes sociais também percebi uma preocupação de algumas treinadoras também quando a gente fala no condicionamento aeróbio. Por quê? Porque hoje as nossas meninas, as nossas ginastas, elas estão em casa, né, treinando como dá, da forma que tem possibilidade de se fazer hoje por estarmos todos em quarentena, né? Então as ginastas estão praticamente fazendo os seus exercícios paradas. Por exemplo, o trabalho de flexibilidade não é difícil de fazer nesse momento. O trabalho de fortalecimento não é difícil de fazer nesse momento, né? O trabalho de força. Essas capacidades, elas não são difíceis de serem desenvolvidas agora, né? E quem trabalha com competição, as meninas já têm uma maior vivência, então fica muito mais fácil, né? Você só precisa direcionar e preparar da melhor forma esse treino. Então, quando a gente fala de condicionamento aeróbio, né, de treino aeróbio, eu preciso pensar que todos os esportes, né, que exigem que trabalham com oscilação da frequência cardíaca, eu preciso pensar que todos os esportes, eles precisam, as ginastas, os atletas, por exemplo, precisam estar bem condicionados aerobicamente, porque eles precisam ter uma capacidade de trabalho, se manter ativa, né? As ginastas, por exemplo, a gente tem lá 1 minuto e meio de série individual, 2 minutos e meio de conjunto. Elas precisam estar bem preparadas para manter esse treino, né? Esse trabalho da série ou do conjunto com qualidade durante todo esse tempo. E eu, né, isso é uma opinião minha e o que eu acredito muito é que é uma das maiores dificuldades que nós vamos encontrar quando nós voltarmos aos treinamentos, né? Porque as ginastas, por exemplo, hoje tem ginastas que moram em apartamento, tem ginastas que moram em casas, então é um pouquinho até mais fácil de conseguir fazer esse trabalho. Mas quem mora em apartamento, né, o trabalho aeróbio, ele é muito difícil de ser realizado. Porque a gente precisa pensar assim, que o trabalho aeróbio, o que é um trabalho aeróbio? O trabalho aeróbio é aquele trabalho de longa duração que precisa ser feito em baixa intensidade. E como que a gente controla isso? Através da frequência cardíaca.
E a melhor forma de nós controlarmos a frequência cardíaca é, por exemplo, correndo, remando, pedalando, né? Por exemplo, se uma ginasta, hoje nós não temos, as ginastas, é difícil uma que tem, por exemplo, uma esteira em casa, uma bicicleta em casa, para que ela consiga manter sem essa frequência cardíaca elevar, para que ela possa, né, trabalhar com longa duração. Isso é um treino aeróbio, é um treino de longa duração e de baixa intensidade, né? E, por exemplo, o que a gente usa de via de combustível, né, nesse treino, que é uma via oxidativa, a gente usa a gordura como fonte de energia, né? Então, nós precisamos que as nossas ginastas trabalhem por um longo período em baixa intensidade, né? Então, assim, quem hoje tem uma esteira em casa, às vezes, né, a gente tem pessoas que moram em apartamentos, que tem a academia do apartamento e que pode usar de forma, né, com algumas restrições e tal, mas até consegue usar no seu apartamento. Então, seria uma forma interessante de nós fazermos com que essas ginastas se mantenham ativas. Mas assim, quando se tá numa esteira ou numa bicicleta ou num remo, é fácil de você controlar a frequência cardíaca, mas não é a nossa realidade no momento, né? E quando a gente fala desse tipo de treino, ele é um treino monoestrutural cíclico. Por quê? Porque ele é um tipo de exercício só, né? Um tipo de movimento só, e ele é cíclico, né? A ginasta, o atleta mantém 20, 30, 40, 50 minutos do mesmo exercício, né? Então é fácil de se concentrar e conseguir manter essa frequência cardíaca. Mas no momento que nós estamos, nós não conseguimos fazer isso com as nossas ginastas, né? Hoje, que uma ginasta que mora em apartamento, como que vai correr 40 minutos, né? Numa frequência cardíaca baixa. Então a gente não consegue fazer isso. Então eu vim pensando uma forma de nós conseguirmos chegar mais próximo disso nesse momento, para que a gente sinta o mínimo possível lá quando nós voltarmos para treinar no ginásio, né? Para treinar na quadra, na sala, independente de onde você trabalha. Porque com a escolinha, quem trabalha com escolinha também consegue fazer isso, né? Também consegue fazer esse trabalho, quem trabalha com escolinha. Então, quando a gente fala de treino aeróbio, né, a gente está pensando, a gente está se preocupando com essa capacidade das ginastas se recuperarem, porque eu preciso pensar que a minha ginasta, por exemplo, do individual, ela passa uma série lá, né, em épocas normais, né, ela passa uma série de 1 minuto e meio, ela respira, depois ela tem que repetir essa série de novo, daí ela respira, corrige o que foi o que teve de erro, daí ela passa essa série de novo, e às vezes as ginastas passam 10, 15, 20 vezes as séries durante o treino, né? É um treino que a frequência cardíaca ela não oscila muito, porque elas treinam e param, mas para que eu chegue nesse nível de qualidade de treino, para que a minha ginasta possa parar de treinar, né, respirar e se recuperar, eu preciso fazer um treino aeróbio de qualidade, para que essa ginasta consiga manter essa qualidade quando ela precisar dessa outra via, né? Quando ela precisar fazer lá sua série de 1 minuto e meio e ter esse descanso pequeno para voltar e repetir de novo essa série de 1 minuto e meio ou o conjunto de 2 minutos e meio. Então, por isso que eu disse no começo que nós precisamos ter um olhar geral para o condicionamento físico das nossas ginastas. Né? O fortalecimento do core, né? São outras capacidades, mas a gente precisa ter um olhar agora para que nós possamos preparar as nossas ginastas da melhor forma quando voltarem, quando tudo retornar, né? Então, como que a gente poderia trabalhar isso para que seja o menos lesivo possível, né? Quando nós voltarmos? Nós podemos trabalhar com os treinos intervalados, né? A gente tem esse olhar mais geral, né, de alguns exercícios que nós podemos pegar, por exemplo, a gente fala podemos trabalhar com polichinelo, né, o mountain climbers, que é aquele exercício onde as ginastas se mantêm na posição de prancha, com os braços estendidos, né, e não
prancha sobre o cotovelo, com os braços estendidos. Elas já precisam estar com o fortalecimento de core ativado, né? Precisam estar recrutando esse fortalecimento. Trabalha-se bastante estabilização de ombros, né? Porque as meninas estão com o apoio sobre os braços. Então é bastante importante, elas podem trabalhar esse exercício, que é interessante pra gente fazer agora também. A gente pode trabalhar com corda nesse momento, nem todas as ginastas têm a corda em casa, né? Mas é uma opção também, ou até a corrida estática, né? A corrida estacionária, a gente pode fazer nesse momento. Então, por exemplo, como que a gente pode fazer isso, falando de prática, né? Que não adianta a gente falar só de teoria e não saber como que a gente pode aplicar isso. Mas a gente pode trabalhar pensando assim, quanto mais intenso for o exercício, ele precisa ser mais curto, né? Num menor espaço de tempo. Então, quanto mais intensidade esse exercício tem, ele precisa ser mais curto, para que nós não chegamos com as nossas ginastas numa fadiga periférica. Por exemplo, com esse assunto que nós estamos falando agora, nós estamos preocupados lá na volta, né? Na volta dos treinamentos. Sabe aquela ginasta que passa a série, na metade da série ela tá assim, ofegante, não tem mais fôlego para continuar, né? Ela tem força, ela tem flexibilidade, mas o corpo dela não responde mais aos estímulos. Então é desse treinamento que nós estamos falando, né? Então assim, eu preciso trabalhar essa fadiga central da minha ginasta, né? E quando a ginasta trabalha com um exercício muito intenso por muito tempo, nós acabamos chegando numa fadiga periférica. Um exemplo de fadiga periférica para nós entendermos. Imaginem que a minha ginasta está fazendo saltito simples, nem é duplo giro, saltito simples. A minha ginasta está fazendo, ela está recrutando muito lá as panturrilhas, né? Então tá fazendo saltito. Vai chegar uma hora que essa vai fadigar, porque ela já não vai mais conseguir saltar, fazer os saltitos, por mais que sejam simples e mais fáceis de serem controlados, né? Então, quando eu penso nesse treino aeróbio, eu tenho que pensar que eu não posso levar a minha ginasta ao estado de fadiga periférica. Então, assim, esses exercícios polichinelos, que é de leve intensidade, né, de baixa intensidade, o polichinelo, esse mountain climbers, né, por mais que seja mais intenso que o polichinelo, ele ainda não é um exercício que vai levar elas numa fadiga periférica, ao estado de fadiga periférica, né? Então, assim, a gente pode trabalhar com esse exercício, a corda, né? É um exercício mais controlado. Então, depende o exercício que você vai escolher, ele vai diferenciar o estímulo, né? Então, por exemplo, assim, levando para a prática, como que nós poderíamos fazer? Os treinos de minuto a minuto, né? Por exemplo, a ginasta tem 1 minuto, a cada minuto ela vai mudar o exercício. Então, eu posso pensar nas repetições. Vamos pensar nesses 3 exemplos que eu dei. No saltito simples com a corda, no polichinelo e também no mountain climbers. Vocês entenderam qual que é o mountain climbers? Aquele que a gente faz, a ginasta faz a prancha, né, com o cotovelo estendido e trabalha a perna, como se ela estivesse correndo o joelho em direção ao peito. Como se ela estivesse correndo na prancha, né? Mantendo a postura. Esse é um exercício bem completo, né? Então, é um mountain climbers. Então, nós podemos pensar nesses 3 exercícios. Aí eu posso pensar assim, se eu vou treinar de minuto a minuto, o que eu posso fazer? No primeiro minuto, a minha ginasta precisa fazer... Aí depende de como você vai montar isso, depende do nível das suas ginastas. Mas de um modo geral, por exemplo, a minha ginasta vai fazer 30 polichinelos no primeiro minuto e o restante do minuto, digamos que ela leva 20 segundos para fazer 30 polichinelos, ou que ela leve 30 segundos para fazer 30 polichinelos. O restante do minuto ela vai respirar. Aí no segundo minuto ela vai começar com outro exercício, o mountain climbers, por exemplo, né, que é a posição da prancha lá correndo.
Então, a minha ginasta precisa fazer 40, né? 20, como se ela estivesse dando 20 passadas enquanto estiver correndo. 20, né, como é alternado, então 20 com cada perna para fechar os 40. O restante do minuto, ela respira. Aí no terceiro minuto, ela vai fazer o exercício com a corda, por exemplo, né? Então, eu quero 30 saltitos, né? Saltitos simples, por exemplo, nesse terceiro minuto. E o que a gente precisa ter cuidado quando a gente escolhe os elementos é o estímulo, né? Por exemplo, o polichinelo ele é muito mais tranquilo de se fazer, a intensidade é mais baixa do que o saltito com a corda, por mais que seja simples. A ginasta consegue fazer mais polichinelos do que saltitos com corda. Ela consegue ficar mais tempo trabalhando fazendo polichinelo do que saltitando com corda, né? Então, assim, é isso que eu preciso ver e analisar. Isso é muito específico e é muito particular de cada equipe, de cada treinamento, de cada ginasta, né? Mas nós precisamos tomar esse cuidado. Então, eu escolhi esses 3 exercícios, eu vou fazer o treino de minuto a minuto, né? E, sei lá, vou manter essa ginasta ativa por 20 minutos, vou manter essa ginasta ativa por 30 minutos, ela vai fazer 10 séries, por exemplo. Então, aí vai variar, né, de que nível que a sua ginasta esteja, né? Nós estamos falando aqui de uma forma mais geral, para que a gente possa entender, né, buscar, né, o que a gente procura, mas isso tem que ser adaptável, né? Tem que ser algo que você vai pensar na sua realidade, como que eu posso melhorar, né, essa capacidade da minha ginasta para quando eu voltar, porque a gente tem que pensar que a gente está buscando lá a melhora no retorno e não agora, né? E uma outra forma de trabalhar com esses treinos intervalados, né, que a gente pode buscar isso, é a gente trabalhar, por exemplo, 2 minutos on e 2 minutos off. Mesma coisa. Quanto mais o estímulo, a intensidade do estímulo, menos a ginasta precisa estar em atividade. Então, como é 2 minutos, um outro exemplo agora. Por exemplo, se a minha ginasta está fazendo corrida estacionária lá por 2 minutos, né? Ela está correndo, aí 2 minutos ela respira, depois ela vem 2 minutos de polichinelo, 2 minutos ela respirando, 2 minutos de mountain climbers, 2 minutos ela respirando. Então, quando eu exponho a minha ginasta a isso, né, eu estou buscando uma adaptação de um treino aeróbio, né, para esse momento que nós estamos aqui. Lembrando que a gente falou lá no começo da live que o treino aeróbio é aqueles treinos onde nossas ginastas, as atletas em gerais, né, mas falando especificamente da ginástica, onde as nossas ginastas conseguem manter uma atividade de baixa intensidade por um longo período de tempo, sem essa oscilação aí da frequência cardíaca, tá? Então isso é um estilo, é uma ideia de adaptação desse treino aeróbio, hoje que nós não conseguimos correr 40, 30 minutos dentro de um apartamento, dentro de uma casa, agora, né, nesse período. E também uma outra forma da gente buscar isso é nós estarmos trabalhando 40 segundos on e 20 segundos off, né? Então eu coloco a minha ginasta para trabalhar, por exemplo, pode ser esses mesmos exercícios, né? Porque precisam ser exercícios que sejam simples, né? Que não causem nenhum risco, que não seja agressivo agora nesse momento que elas estão em casa, que nós não estamos diretamente ligadas a ela, né? E que elas possam fazer em segurança, né? Sempre, como eu falei na live passada, é legal nós até falarmos para as nossas ginastas fazerem de tênis. Esse tipo de treino é um treino para se fazer de tênis, né? Onde elas estão protegidas, estão com os pés mais firmes
E até porque cada ginasta, né, a gente não conhece nem o chão onde elas estão, apesar de ser muito próximo, muito parecido, mas onde elas estão fazendo, às vezes tem um tapete em casa que é muito fofo, muito alto, então a probabilidade delas virarem o pé é muito fácil. Então assim, numa sacada, né, se elas puderem fazer numa sacada, numa calçada, é a melhor coisa, né? Se a gente tiver a corda nesse momento, nós também podemos introduzir a corda, né, nesses treinamentos, tá bom? E esse de 40 minutos trabalhando e 40 segundos trabalhando e 20 segundos descansando, também é muito legal. Você pode pegar esses exercícios e aí vai de quanto do nível técnico, né, e de condicionamento da sua ginasta, para quantas vezes você vai pedir para ela fazer, por exemplo, né? E é um treino que não dá para ela fazer todo dia, por exemplo. É impossível de se fazer um treino desse todo dia, né? É um treino que é bastante exaustivo, né? Que nem a gente estava falando, o objetivo geral, o objetivo final desse treino agora, desse modelo de treino, nesse momento de quarentena, onde estamos todos reclusos, é provocar aquela fadiga central da ginasta, né? Aquela coisa de que quando nós voltarmos, elas consigam passar 1, 2 séries mais seguidas e que elas não fiquem ofegantes, né? Que é justamente a capacidade aeróbia, né? Que é o que nós começamos a falar lá no início da live. E essa capacidade de recuperação da nossa ginasta durante o treino, durante a série, ela diz muito disso. Então, esse treino aeróbio, ele é básico para as nossas ginastas. E eu percebo agora, nessa fase que nós estamos, que é muito fácil isso ser deixado de lado, né? E agora a gente precisa se reinventar. Não adianta, a palavra é essa, é se reinventar. Né? Como que eu posso traduzir aquele treino lá que eu fazia no ginásio, na quadra, para agora? Né? O que eu posso fazer, como que eu posso reproduzir aquele treino lá para eu tentar perder corporal e fisicamente o mínimo possível para o momento da volta, né? Então isso é bastante importante. Então, antes da gente abrir para perguntas, né, pra gente falar um pouco mais se vocês tiverem alguma pergunta, é importante a gente lembrar que quando a gente está falando de treino aeróbio, né, a gente está falando desse treino monoestrutural cíclico, né? Então, que é um treino que a ginasta a ginasta ou qualquer atleta faz repetidas vezes, né? Sempre o mesmo movimento, por isso que ele é mono, sempre o mesmo movimento repetidas vezes, né? E isso vai tá recrutando essa via oxidativa da ginasta para que ela consiga se manter mais tempo em atividade e em atividade de qualidade, né? Por isso que eu falei que o interessante era se nós conseguíssemos colocar as nossas ginastas para correr na esteira agora, ou para remar, ou para pedalar, que é uma forma de você controlar a frequência cardíaca, né? Mas a gente não tem como, então a gente precisa se adaptar nesse momento. Então esses treinos intervalados, treinos de minuto a minuto e treino o treino intervalado em si, né? De minuto a minuto, esse treino treina on e off, você vai estimulando essa via, né? O trabalho aeróbio. E a nossa preocupação é quando a gente voltar, né? Que nem eu falei antes, agora nós conseguimos trabalhar flexibilidade, nós conseguimos trabalhar a força das meninas, é muito fácil nós trabalharmos força agora, flexibilidade, algumas coisas mais específicas que as meninas fazem paradas, né? E o que a gente faz? Como que a gente faz elas correrem se elas não podem correr? Como que a gente estimula a parte aeróbia delas se elas não podem correr? Tá bom? Então é uma ideia de alguns treinos que a gente pode adaptar. Esses treinos, se eles forem intensos de certa forma, ele não pode ser feito todos os dias. É interessante, se a ginasta treina todos os dias, a gente pode fazer uma vez por semana esse treino, até porque
nós precisamos treinar as outras capacidades das meninas durante os outros dias, né? Então é importante que você pense bem na sua realidade, porque agora nós precisamos analisar com bastante cuidado o treino que nós vamos passar para as nossas ginastas, né? Nós precisamos ter bastante cuidado, até porque nós temos que cuidar o máximo do corporal para quando voltar a estar mantendo o máximo possível, né? Porque perder, elas vão perder. Nada se compara a um treinamento dentro de um ginásio, né? Nada se compara a essa vivência delas, mas a gente pode fazer com que isso fique mais próximo. Então, o treino aeróbio, a gente precisa ter isso como parte do nosso treino, porque mesmo no trabalho da escolinha, nós conseguimos fazer esse trabalho, né? O trabalho da escolinha, esse de 40 segundos e 20 segundos, ele é muito legal na escolinha, porque nós podemos, as ginastas, por exemplo, 40 segundos de polichinelo e 20 segundos respirando, ou posso começar com 30-30, né? 30 segundos de polichinelo, 30 respirando, é mais próximo ainda da realidade delas, né? Para quem trabalha com escolinha. Então não é porque eu trabalho com escolinha que eu não consigo fazer isso, né? Deixa eu ver o que a Iris falou. Passo pouco agora para elas em casa, mas sei que elas não gostam de fazer. Elas não gostam mesmo. Elas não gostam de fazer, mas nós precisamos, Iris, estimular as meninas a fazer. E é muito legal se você conseguir fazer com que as meninas se conscientizem disso, né? É muito legal. É importante essa conversa com elas. É bem importante a gente conseguir fazer isso, né? Porque a gente precisa fazer as meninas se apaixonarem pelo processo, né? A gente precisa fazer com que elas gostem de estar sendo preparadas. E isso faz parte do processo, faz parte da preparação. E aqui vocês sabem que eu levanto a bandeira sempre do trabalho de base, né? Então, quando a gente fala do trabalho de base, isso deve estar presente no trabalho de base. Aí vai muito da criatividade da treinadora, da montagem dos treinos, para saber como que eu posso colocar isso, né? Como que eu vou colocar isso no meu treino. Eu preciso, vai muito da criatividade, né, da treinadora. E realmente elas não gostam mesmo. Normalmente a preparação física que é puxada, é difícil, a gente sabe, quem treina aí sabe, é difícil, não é fácil, né? Mas a gente precisa manter isso. E eu queria abrir para perguntas agora, queria saber se vocês que estão aqui, vocês têm alguma pergunta, querem tirar alguma dúvida. Amanda, elas relutam muito, né? Elas relutam mesmo. É uma parte que elas não gostam de fazer, né? Uma parte sofrida, assim, que pode levar a ginasta à exaustão, mas ela é necessária, nós sabemos que ela é necessária, ela é muito necessária. E quando a gente fala de condicionamento físico, especificamente de treinamento aeróbio, é isso que tem que ser feito. Não adianta, para eu preparar a minha ginasta, para eu condicionar ela, pensando nesse treinamento aeróbio, é disso que eu preciso falar, é isso que eu preciso fazer. Longa intensidade, longa duração com baixa intensidade. Eu conseguir manter a minha ginasta em atividade por um longo período de tempo, né? Mas precisa ser com qualidade. Então é bem importante, tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Vamos lá, deixa eu ver. Aqui, a Amanda. Eu tô iniciando o trabalho de GR do zero aqui na cidade onde moro. Nunca teve GR por aqui, então estou podendo fazer esse trabalho de base bem forte, que acho que é o mais importante. Porém, vamos lá,
Vamos ver o que a Amanda vai falar. Pegando aqui o gancho, vamos ver enquanto se a Amanda responde. Pegando aqui o gancho do que ela tá falando, vocês sabem que eu sou suspeita a falar do trabalho de base, né? Porque que é a tecla que eu bato aqui todas as vezes que nós nos encontramos, né? E o trabalho de base, ele é essencial. E eu tendo um olhar geral para o trabalho da ginástica, eu resumo da seguinte forma: o resultado, por exemplo, de alto nível, o sucesso de uma ginasta, ele é medido, ele é ditado, né? Ele é consequência do condicionamento físico dela, né? E daí o condicionamento físico, ele é subdividido em praticamente tudo que nós trabalhamos na ginástica. Mas então, para vocês entenderem a importância do condicionamento físico, né? E nós temos que começar na base isso. Deixa eu ver aqui o que a Amanda terminou de escrever. Porém, como trabalhar com elas que vêm do balé, jazz ou outra dança e elas vêm com muitas manias? Isso é verdade, Amanda. Quando as ginastas vêm de outra modalidade, é normal, né? Elas virem com alguns costumes, com algumas manias mesmo que elas tinham em um outro esporte ou outra atividade, no caso, se vem da dança, né? Deixa eu só ver aqui o restante da sua pergunta. E erros básicos que dificultam o trabalho. Como passar para elas isso? O correto sem dizer que elas aprenderam errado. Exemplo, elas fazem tudo com o joelho dobrado. Entendi. Ó lá, então vamos lá. Vamos falar que isso daqui é um assunto bem interessante. O que a gente faz quando nós temos essas ginastas que têm essas manias, que vêm de podem vir, né, de outros esportes ou de outras atividades, passaram por um tempo com outras atividades e por algum motivo tenha o problema no caso ali do joelho dobrado que você falou, né? É importante para você não falar que ela aprendeu errado, porque isso não é legal, né? Para você justamente não cair nessa de ser antiética, né? Falar do trabalho de um outro profissional, mas agora nós vamos aprender desta forma, né? A forma que nós trabalhamos, que por exemplo, no teu caso, né, Amanda? A forma que eu trabalho na ginástica é assim. E quando a gente vê um erro, a gente precisa, se a gente já precisa começar da base correta no começo de tudo, quando a gente encontra o erro, por exemplo, do joelho dobrado que você falou ali, aquele joelho tá dobrado por uma falha que teve lá na base, né? Um exemplo que eu dou sempre para vocês para ficar fácil de entender é, por exemplo, um espaccato no chão que a ginasta consegue fazer 180 graus, já consegue sentar, mas o joelho da frente está dobrado. Isso é um erro que a treinadora deixou passar lá da base, né? Porque essa ginasta, ela precisa, antes de descer, né? Antes de ganhar amplitude da articulação ali do quadril, antes de conseguir fazer o espaccato, de flexibilidade, antes da flexibilidade, ela precisa estar alongada. Mas isso é uma etapa que foi pulada lá na base, né? Então, agora que as ginastas chegam para nós com esses vícios, nós precisamos voltar ao trabalho da base. Não tem outra forma de fazer o trabalho dali para frente correto, se você não corrigir esse erro que é tão simples, entendeu? Deixa eu ver aqui o que você falou. O encaixe de espaccato também. Elas desencaixaram, depois já aprenderam assim, é um desafio enorme. Quando a gente fala do encaixe do quadril, é muito preocupante isso, é essa palavra mesmo, preocupante. Porque as ginastas, se na base nós não temos essa preocupação, elas vão evoluir dentro do esporte, elas vão continuar dentro do esporte com esse erro e, além de ser errado, é lesivo, né? Principalmente o encaixe do quadril. Então, infelizmente, você vai ter que, nesse caso, voltar na base e fazer o trabalho do zero, né? Se perceber aonde que tá o erro, por exemplo, essa ginasta, depende do nível dela, essa ginasta tá com o joelho dobrado, mas o erro
lá na base, será que nos batimãs, né? Depende o exercício que for, você vai precisar buscar isso, né? Aonde que está o erro? E você vai ter que voltar naquele exercício de base e repetir, e repetir, e repetir, e corrigir, e repetir. O trabalho de base, como eu sempre falo aqui para vocês, ele é o trabalho mais complexo que tem na ginástica. Por quê? Porque ele é um trabalho que ele é repetitivo, que às vezes as ginastas acham chato, ele é maçante, mas ele é o trabalho que vai, o próprio nome já diz, base, né? É o trabalho de base, é ele que vai dar suporte e estabilidade para uma carreira de longo prazo. Se a base é interrompida, se nós pulamos etapas, o trabalho já era, ele tem data de validade, né? E eu tenho um amigo que é da ginástica artística que diz uma frase que depois que eu ouvi isso, ficou muito mais claro para mim o que eu já pensava, que ele diz assim: o básico só é básico se você domina, senão ele não é básico. Né? Então, assim, o básico só é básico se você domina. Você precisa dominar, né? Por exemplo, você precisa dominar o equilíbrio puxada, o equilíbrio bucle, para você fazer o pivô bucle, pivô puxada. Vocês concordam comigo? Que primeiro a ginasta precisa saber fazer isso, dominar esse exercício para partir para o próximo. É a mesma coisa, eu preciso que a minha ginasta domine um espaccato no chão, 180 graus, com o quadril encaixado, com o corpo alinhado, com o pé em andeor, com o joelho estendido, com a postura correta, sem soltar o abdômen. Eu preciso que ela domine esse espaccato no chão para depois eu levar ela para um espaccato de banco sueco, por exemplo, eu elevar a perna da frente, elevar a perna de trás, qualquer espaccato que seja, qualquer trabalho de flexibilidade que seja. Se a minha ginasta não domina isso, como que eu vou passar para frente, né? É impossível. E a partir do momento que ela domina, o trabalho flui. Então a base é isso, né? E quando a gente fala da base, é importante a gente ressaltar que na base nós não temos exercícios complexos para as nossas ginastas. Nós temos os exercícios mais simples que possam existir. Né? Por exemplo, quando eu vou trabalhar Grand Batiment, quando eu vou trabalhar Batiment com as minhas ginastas, eu não vou trabalhar o Batiment andando, caminhando na diagonal. Não, eu vou colocar minha ginasta lá no chão, ela vai repetir, ela vai dominar os Grand Batiments no chão para que depois ela possa ir para a barra. Se ela não domina o corpo dela na barra, se o corpo dela trabalha junto com a perna na hora do Grand Batiment, como que eu vou colocar a minha ginasta lá na diagonal fazendo Grand Batiment, né? Ou no centro, por exemplo? Então, assim, nós não podemos pular essas etapas, né? Nós precisamos que seja de uma forma progressiva. E se você está encontrando dificuldade com alguém, com uma ginasta que vem de uma outra modalidade com esses vícios, você vai ter que voltar da base, tá, Amanda? Infelizmente é esse trabalho que é o trabalho mais demorado, né? Um trabalho que exige paciência, um trabalho que exige paciência mesmo a palavra, que exige da treinadora e da ginasta, e é importante que a ginasta também tenha consciência disso, né? Que você tente fazer a sua ginasta entender que é disso que ela precisa para que ela tenha uma carreira longa, senão acontece o que acontece muito por aí, as ginastas terem uma carreira curta, chegarem lá no juvenil, no primeiro ano de juvenil e estarem estafadas, né, da ginástica. Não, é importante ela ter essa consciência, certo? Mais alguma pergunta? Querem fazer mais alguma pergunta, pessoal? Amanda, você é carioca, hoje mora em Bagé, Rio Grande do Sul. Que legal, que bom você tá começando, Amanda, um trabalho do zero, né, na sua cidade, que você falou que lá não tem, né? Parabéns, viu? Parabéns mesmo. E é esse que tem que ser o pensamento, tá? De um trabalho de base sólido. Porque se você tem um trabalho de base sólido, hoje você tá começando, então você trabalha com escolinha. Mas se um dia você sonha e pensa em
fazer uma grande equipe, estar à frente de um clube de competição, você vai ter que começar igual. Desde pensando em trabalhar apenas com escolinha, quanto pensando em trabalhar com competição. O início é o mesmo, tá? Então é importante você começar com essa mentalidade mesmo. Parabéns, tá? Pensar sempre nisso. Não perde essa essência aí que a gente tem que levar pra frente, tá bom? Entenderam sobre o treino aeróbio que eu falei? Vocês conseguiram entender? Conseguiram se imaginar como que vocês podem estar aplicando isso dentro da realidade de vocês, né? Porque aqui eu trouxe ele de uma forma geral para que a gente tente aplicar cada um dentro das suas possibilidades, né? Nós não estamos aqui todos no mesmo patamar. Tem gente que está começando, tem gente que trabalha com competição já. Então, para que isso possa ser mais acessível para todo mundo, eu trouxe isso de uma forma mais geral, tá bom? Deixa eu dar um recadinho se alguém tem mais alguma pergunta, coloca aqui, dá tempo de responder mais uma perguntinha ainda, antes da gente encerrar, porque já foi 53 minutos de live. Então, olha só, um recadinho aí para as minhas alunas do curso Dominando a Ginástica Rítmica, né? Amanhã, que é dia 10, vocês vão estar tendo o acesso de vocês liberado ao curso, tá bom? Nós estamos deixando ele redondinho, coisa mais linda para vocês, tá bom? Então, a partir de amanhã, com aquele mesmo link, né? Aquele e-mail que vocês receberam quando vocês se inscreveram, né? Vocês receberam um e-mail da plataforma, onde é com aquele e-mail mesmo que vocês vão estar acessando, tá bom? Então, a partir de amanhã, estamos a toda, tá bom, gente? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu fico por aqui. Só me dão um ok aí, me mandem um beleza se vocês, todo mundo entendeu da questão do treino aeróbio. Se ficou claro, se às vezes alguém quer fazer alguma perguntinha, ainda dá tempo sobre o treino aeróbio, né? Se alguém ainda tiver interesse de entrar no curso, né? De ainda se tornar minha aluna, no curso Dominando a Ginástica Rítmica, a gente ainda tem algumas vagas, tá bom? Se vocês tiverem interesse, começa amanhã. É só me mandar um direct no final da live que eu ainda estamos com preço especial de pré-venda, ok? Gente, então se não temos mais nenhuma pergunta, eu vou ficando por aqui. Eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo. E sempre eu vou estar postando conteúdo lá também. Se inscreve lá no canal. Vai ser um prazer ter você. Ativa o sininho para que sempre que tiver alguma novidade, você seja avisado, tá bom? Então, obrigada pela presença de vocês aqui, tá bom? Toda quinta-feira nós temos uma live no Bate-Papo com a Lu, que é essa aqui do Bate-Papo com a Lu. Então, se essa live, se essa informação foi importante para você, eu gostaria de contar com a sua ajuda para que você pudesse trazer pelo menos mais uma amiga com você, um amigo com você na próxima quinta-feira, e que você possa compartilhar aí através do aviãozinho ali embaixo, esse triângulozinho que fica aí apontando pro ladinho, que você possa compartilhar, né, para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. E eu fico muito feliz, tá? Muito feliz mesmo. A gente prepara com bastante carinho o conteúdo para vocês. E se vocês ajudam a divulgar, esse conteúdo chega a mais pessoas e pode ajudar mais pessoas. Nesse momento tão difícil que nós estamos passando, né? Onde o que nos resta é nos ajudar, né? Se colocar no lugar do outro, porque estamos todos no mesmo barco, né? Não tem o que fazer. Todo mundo está precisando se reinventar nesse momento. Nós temos que tirar ideias e usar nossa criatividade da melhor forma, né? Para poder não perder o trabalho com as nossas ginastas. Tá bom, gente? Então, ó, muito obrigada pela presença. Um beijão. Que Deus abençoe vocês. Qualquer coisa,
me mande um direct, tá bom? Se você quiser me mandar um feedback dessa live aqui, vai ser muito importante pra mim, pra que eu melhore cada vez os conteúdos pra vocês, tá bom? Um beijo pra vocês. Até quinta-feira nós temos um encontro marcado às 20h30 aqui no Bate-Papo com a Lu, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.